Olá, turminha, tudo bem com vocês? E aí, tudo certinho? Como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar tranquilo as aulas aí? Qualquer dúvida, vocês sabem, é só mandar uma mensagem lá que eu estarei à disposição para responder, ok? A nossa aula de hoje é sobre poema. Nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual poema, que é um texto literário diferente do nosso texto em prosa que nós estamos acostumados. O texto literário ele é formado, a sua estrutura é formada por versos, por estrofes. Esses versos eles vão um embaixo do outro. Então, diferentemente do texto em prosa, que nós começamos por um parágrafo, é um texto corrido, vai até o final da margem, tem que voltar na próxima linha, iniciar lá na margem. O poema não segue esse padrão. Os poemas podem aparecer de diversas formas, de diversas maneiras. Tá? Ele pode ocupar um espaço, papel de maneiras muito diversificadas. Tá? A estrutura do poema é basicamente o quê? Os versos, que é cada linha, o verso é cada linha do meu poema. A estrofe é o conjunto desses versos. Os versos eles podem rimar, dando musicalidade ao meu poema, ou não, vai depender muito do autor, se ele quer ou não que o seu poema tenha rimas. Essas rimas elas podem ser internas ou rimas finas, elas podem estar no meio do verso ou no final do verso. Então, a rima é quando nós temos aquele som parecido no final de cada verso ou no meio de cada verso ali. Quando a gente está declamando o poema, nós conseguimos perceber esse som. No poema, diferente também da prosa, nós temos o eu lírico. Na prosa, se for um conto, por exemplo, ou uma crônica, nós temos o narrador. Já no poema nós temos o eu lírico. O eu lírico é a nossa voz do poema, é quem fala no poema, ok? Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui nos slides, vou passar os slides e vocês vão acompanhando. Poema. Então, o poema é o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego de verso e seus recursos musicais. A sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da língua e das palavras com sentido conotativo. Ele é um texto literário, geralmente escrito de forma vertical, isto é, um verso embaixo do outro. Pode ocupar o espaço do papel de variadas maneiras, por ser possível formá-lo utilizando versos e estrofes de tamanho e números diferentes. Então, no poema, como eu já falei para vocês, nós temos lá o eu lírico. Nos textos em prosa, nós temos o narrador. Aqui no poema, nós temos o eu lírico. O eu lírico é a voz que fala no poema. Esse eu lírico, ele nem sempre corresponde à do autor. Então, às vezes, o autor é alguém do sexo masculino, mas o eu lírico é feminino, ou vice-versa. O verso é a linha do meu poema. Cada linha é um verso, tá? Então, o verso ele corresponde a cada linha do poema. Os versos organizam-se em estrofes. Então, as estrofes são o quê? São os grupos dos versos. Então, quando eu tenho um grupo de versos, eu vou ter uma estrofe. Essas estrofes, elas são separadas nos nossos textos por um espaço em branco um pouquinho maior. Então, sempre entre uma estrofe e outra vai ter um espacinho um pouquinho maior. Se nós formos fazer, por exemplo, um poema no caderno, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os versos um em cada linha e quando for mudar a estrofe, nós pulamos uma linha para fazer a nossa próxima estrofe. Temos a rima. A rima são coincidências sonoras que podem ocorrer em qualquer lugar dos versos, dependendo da escolha do poeta.
o que nós mais conseguimos perceber é quando é no final do verso, né? É mais fácil. Então, por exemplo, pão com chão, né? Mamão com melão. Então, esses sons parecidos nós vamos chamar ali de rima. Claro que existem vários tipos de rimas que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Aqui nós temos um trecho do poema Canção do Exílio. Vou ler para vocês, prestem atenção, que aqui ele tem as rimas. Então vai ficar bem mais fácil nós conseguirmos identificar. Então lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aqui nós temos a rima, por exemplo, de sabiá com lá, flores com amores e novamente lá com sabiá. Então vejam, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Sabiá, lá. Nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Então, flores, amores. Isso é a rima, quando nós temos esse som parecido no final dos versos. Esses sons eles podem aparecer de diversas formas. Poderia ter a rima desse verso com esse verso, desse com esse, ou ainda desse com o último, do segundo com o terceiro. Então, há várias possibilidades de rimas, assim como poderiam estar essas rimas dentro dos versos, ok? Então, relembrando o que nós vimos até agora. Nós temos lá, cada linha um verso, o conjunto desses versos formando uma estrofe. Essa estrofe ela é separada por um espaço em branco aqui, por um espaço vazio, né? Nesse caso, um espaço vazio, tá? Os poemas podem ter rimas, que vai dar uma musicalidade a mais para nós no poema. E por fim, percebam que, como eu falei para vocês, né? Aqui nós temos os versos dispostos um embaixo do outro. Nós temos os versos um embaixo do outro. Vejam que ele não segue uma estrutura igual ao do texto em prosa. Não tem parágrafo, aqui tem uma vírgula, ele já começa na outra linha. Então é uma estrutura totalmente diferente. Nós vamos ver mais para frente um outro tipo de poema, que são os poemas visuais também. Ele tem uma estrutura ainda mais diferente, onde os poemas vão formando uma imagem. Então, o poema ele pode ter essa diversificação aí no seu formato. Então, lá na sequência, eu quero trazer para vocês os acrósticos. O que são os acrósticos? Né? Você sabe o que são acrósticos? E aí? Não? Então, vamos ver. Acrósticos são aqueles poemas por meio dos quais a gente brinca com os nomes das pessoas. Escreve seu nome no sentido vertical e a partir de cada letra constrói-se um verso. Entenderam? Vamos ver. Se não entenderam, vocês vão entender agora. Então, veja o exemplo a seguir. Nós temos aqui esse poema Adivinha. Adivinha. Então, lá. Com 4 patinhas, o rabo curtinho, orelhas compridas, peludo, é verdade. E sempre a mexer o nariz quando come, louco por cenouras e alfaces louquinho. Há tanto no campo como na cidade, o nome não digo. Qual é o seu nome? E aí, alguém já sabe qual é? Se alguém falou que é coelho, olha que legal. Se alguém disse que é coelho, acertou, ok? Então, o que são acrósticos? É justamente isso daqui, ó. Você pegar um nome, nesse caso nós temos o nome coelho,
e com a primeira letra da palavra coelho, no sentido vertical, nós vamos escrever o nosso poema. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um lá com o meu nome, no sentido vertical, Diogo. Então, como que nós faríamos esse poema? Eu começaria a escrever aqui, com a letra D daqui para cá, depois com a letra I, depois O, G e O, formando então o nosso poema. Esse poema ele não precisa necessariamente ter rimas, né? Ele não precisa ser igual aos outros poemas que nós vimos, tá? Aqui você pode fazer uma brincadeira, uma adivinha que nem esse daqui. O acróstico então é isso, é formar o meu poema com essas letras na vertical, ok? Então, o que vocês têm de atividade para fazer, né? Vocês vão escolher um nome de que você goste, pode ser da família, amigo, amiga, alguém, né? Para você se inspirar, ou mesmo de um objeto, um sentimento. Você poderia lá escolher, por exemplo, saudades, né? O que eu poderia escrever com a inicial de cada uma dessas letras, saudade, né? O que eu poderia escrever, né? É você explicar o que é a saudade através da palavra saudade, seria interessante, é só um exemplo que eu estou dando aqui, né? Mas você vai escolher o que você quiser aí para fazer, tá? Então, escolha o nome que você goste, pode ser alguém da turma, da família, pode ser uma palavra inspiradora, o nome do objeto, um sentimento. Lembre-se que este é um poema para ser lido, mas, sobretudo, para ser visto. Então, nós temos que ler e ver também. Escreva em uma folha sulfite e decore a folha com ilustrações que se relacionem ao seu poema. Então, de acordo com o que você escrever no seu poema aí, você vai fazer uma ilustração bem bonita, bem legal, tá? Após fazer isso, você tira uma foto e encaminha lá no Google Classroom para mim, tá? Em todo caso, eu vou deixar as orientações lá para vocês, tudo bem? Pessoal, então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, aproveitado e nós nos vemos na próxima aula, ok? Até mais, tchau!